noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Abrafim. Hoje a live é de responsabilidade. Oi, Clinton, boa noite. Tudo bom, Lorena? Você me ouve? Tudo bem? Te escuto bem. Você me escuta bem também? Um pouquinho baixo. Deixa-me ver se é o meu celular. Deixa eu aumentar aqui o meu volume também um pouquinho. Melhorou? Um pouquinho. E aí agora? Foi. Joia. Muito bem, aqui estamos para mais uma live. E hoje a live é de responsabilidade, né, do Departamento de Transtornos do Movimento da Abrafim. Esse departamento que foi criado, né, na Assembleia Geral da Abrafim durante o INAFIM, em 2017, em São Paulo. E de lá para cá a gente vem trabalhando, né, com algumas questões. O departamento tem algumas áreas de interesse, né, a gente trabalha com diferentes condições, incluindo, por exemplo, os parkinsonismos, as coreias, as ataxias, as distonias. E a ideia sempre, né, Clinton, é pensar na questão de prevenção, tratamento dos indivíduos, né, com deficiências nessas áreas, e também na questão de educação continuada, né, e conscientização social. Então a gente vem trabalhando nesse sentido. E hoje a gente vai ter essa live dividida, né, que é uma forma que a gente pensou de falar um pouco do departamento, né, pegando duas grandes áreas, que são os parkinsonismos e as coreias. Eu acho que são condições bem comuns, né, que a gente recebe. E então a gente vai tentar se organizar aí no tempo para conseguir falar um pouquinho dessas duas grandes áreas de conhecimento, né? E aí eu peço que todos vocês cliquem aí no aviãozinho para poder convidar, né, os seguidores, os amigos para acompanhar a gente nessa live. E para começar, eu gostaria de apresentar o Dr. Clinton, né, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é coordenador do GEDOPA, é coordenador também da Comissão de Educação da Abrafim e membro do Departamento de Transtornos do Movimento. Clinton, é um prazer conversar com você aqui hoje, em tempos, né, de pandemia, em que a gente fica muito virtual, muito WhatsApp, né? Então, ver uma carinha assim conhecida para poder bater um papo sempre é interessante, né? Prazer é meu, Lorena. Agradeço pelo convite para participar desta live com você hoje e compartilhando também com a Tamini, que também já vi que está por aí. É E isso. espero que as pessoas possam aproveitar, interagir conosco, para que a gente faça aí um bate-papo, né? Que a gente possa compartilhar as experiências, discutir um pouco sobre este tema que as pessoas perguntam, né? Tem perguntado quando que vai ter um curso em Parkinson. Então a gente está começando com esta, né, conversa. Esperamos ter eventos que possam de fato atender a demanda das pessoas, porque cada vez mais teremos perfis em nossos ambulatórios, serviços, consultórios, clínicas, de pessoas com parkinsonismo, né, por conta do processo de envelhecimento. Cada vez mais as pessoas estão envelhecendo e o fisioterapeuta neurofuncional precisa estar preparado para oferecer um bom serviço, né? Joia. O Clinton Estão teve falando que a um minha câmera comentário está da com câmera. problemas. Então vou ficar aqui. A gente Veja teve se que melhorou, melhorou. Silvânia. A gente teve que desenvolver novas habilidades, né, nesse período. Eu confesso que eu não estou muito Exatamente. bem adaptada, não, mas vamos nessa. Isso, a gente vai adaptando. Com certeza. Aproveitar, Clinton, antes da gente começar a conversar, para informar aqueles que não têm conhecimento ainda, que na semana que vem vai ter o primeiro colóquio, né, de educação remota, que é promovido pela Comissão de Educação da Abrafim, né, que é assim, um tema super relevante, né, nesse período que a gente está vivendo. Então, se você quiser falar um pouquinho também sobre isso daí, fazer um convite aí para o pessoal, fique à vontade, tá? Ótimo. Então, quem for professor, supervisor de estágio,
mesmo estudante, que tem interesse nessa temática de como nós podemos viabilizar a educação remota nesse tempo de Covid, todos estão convidados a participar do primeiro colóquio em educação remota em fisioterapia neurofuncional em tempos de Covid. Então, teremos 2 dias de conversa, de troca de experiências relacionado ao tema, para que quem, enfim, trabalha com educação em fisioterapia neurofuncional possa ali encontrar pessoas que compartilham desse momento de dificuldade, das estratégias que têm dado certo, dos desafios. Então, sintam-se todos convidados a participar de mais um evento da Abrafim. Joia. Vamos lá, então. Então, a gente vai abordar, né, nessa primeira parte, a questão dos parkinsonismos, e aí a gente vai falar, então, da doença de Parkinson, e vamos falar também da paralisia supranuclear progressiva e atrofia de múltiplos sistemas, né, que são 2 formas de parkinsonismo atípico que são frequentes também, né? Quando a gente pensa nos atípicos, a gente recebe esse perfil de paciente também. Clinton, quando a gente pensa, né, na diretriz europeia de fisioterapia, que a gente teve a versão em português também, né? Inclusive eu e Tamini trabalhamos nessa versão. Assim, a gente costuma dividir em áreas centrais da fisioterapia, né? Pensando em todas as deficiências que os indivíduos apresentam, né? Nas limitações de atividades. Então a gente costuma dividir, né? Na questão de capacidade física, transferências, equilíbrio, marcha e atividades manuais. O que é que você destaca, assim, em termos de atuação e de características, né? O que é que você acha importante da gente como fisioterapeuta olhar para essas questões? Então, é importante o fisioterapeuta ele ter uma visão holística. Quando eu falo visão holística, não é uma visão sob o ponto de vista hippie, né? Mas holístico no sentido de enxergar a pessoa como um todo, tá? Um sujeito com suas múltiplas possibilidades. E nesse aspecto, essas áreas centrais elas devem ser exploradas e cuidadas pelo fisioterapeuta. Não adianta, assim como a doença de Parkinson, em outras doenças, o fisioterapeuta focalizar só em um elemento, né? Quando nós sabemos que muitas doenças têm um acometimento abrangente, que não é limitado só a membros inferiores, que é o caso da doença de Parkinson, né? E do parkinsonismo de forma geral. Então, é importante que o fisioterapeuta, primeiro, consiga perceber que é uma doença que atinge vários sistemas. E para isso ele precisa pensar em diferentes instrumentos de avaliação para que ele possa ter elementos validados para, de fato, interpretar e verificar para aquele paciente quais são as limitações, quais são as restrições daquela pessoa. Esse é o primeiro passo. Então, quando a gente pensa em raciocínio clínico, o primeiro é saber quais os instrumentos que nós podemos utilizar, entendendo a manifestação clínica dessa doença. E a partir disso fazer a interpretação desses resultados, que vai ser bem específico para cada sujeito. Então, quando nós falamos, né, de um atendimento centrado no paciente, é porque nós temos que cuidar dessas ferramentas de avaliação apropriadas, validadas, verificar quais são, então, esses resultados que obtivemos com a aplicação desses instrumentos e daí pensar, então, em uma prescrição fisioterapêutica apropriada, endereçada para essas pessoas. Então, muito se fala, quando nós pensamos, né, em tratamento, em marcha, em equilíbrio, mas não é só isso, né? Nós sabemos. Então, é importante nós pensarmos e da necessidade de expandir sobre essas ferramentas. E Isso. aí eu vou puxar a sardinha para o meu grupo, né? Que a gente trabalha com membros superiores, Então, puxa que que é depois eu muito puxo para o meu, então. negligenciado. Oi? Puxa que daqui a pouco eu puxo para o meu, então. Isso, a gente vai puxando cada um para o lado, né? E a gente vai constituindo essa rede, né? E esse mosaico, esse quebra-cabeças que é complexo do ponto de vista terapêutico e para o próprio paciente.
mas sempre respeitando e tentando fazer um acordo com o paciente, quais são as necessidades que levaram esse paciente até ao serviço de fisioterapia, e se for o caso, o fisioterapeuta apontar quais outras necessidades são importantes de serem estimuladas do ponto de vista desse repertório motor, né? Uhum. Só complementando, Clinton, assim, a gente fala nessas áreas centrais que são bem relacionadas aos aspectos motores, né? E a gente sabe que a doença de Parkinson, né, e os parkinsonismos são multissistêmicos, e aí a gente tem uma gama de sintomas não motores da doença que interferem diretamente nos sintomas motores, né? Então, assim, quando a gente fala em áreas centrais, são questões para direcionar a abordagem da gente, são coisas que a gente precisa ter em mente, mas não só olhar exclusivamente para isso, né? A gente tem que pensar, conhecer os sintomas motores, as possíveis alterações, e daí a gente tentar ir montando esse quebra-cabeça para a gente conseguir realmente ter uma intervenção bem direcionada e não esquecer do aspecto interdisciplinar, né, que é super importante na área de atuação da gente, né? E é um baita desafio, né, Lorena? Porque muitos desenvolvem uma prática clínica muito sozinha. Uhum, E é importante entender a necessidade do ponto de vista do paciente, não do ponto de vista do profissional. Porque do ponto de vista profissional é muito fácil, porque nós temos aí a formação para que possamos aplicar as nossas habilidades e competências. Mas do ponto de uhum, vista do paciente é fundamental nós pensarmos nesse sentido, porque a gente vai enxergar outras demandas que nós, como uhum. fisioterapeutas, não vamos conseguir Dá oferecer conta, na é. plenitude, né, das Uhum, necessidades desses pacientes. E para isso é importante, então, nós também estabelecermos uma rede de contatos com outros profissionais da saúde para que esse paciente seja bem assistido. Isso é fundamental. E exatamente. daí a experiência que eu tenho no ambulatório com profissionais que não são fisioterapeutas, mas que agregam muito para o atendimento ao paciente, Uhum, é fantástico, porque às vezes a necessidade faz com que a gente seja muito criativo, né? Então, eu trabalho no exatamente. serviço público, então a gente tem que inovar. E o modelo que nós implementamos é um modelo em que nós não temos barreiras físicas, não temos paredes, nós temos o mesmo espaço compartilhado por diferentes terapeutas. Então, a Uhum. dinâmica são os pacientes estarem no mesmo lugar e quem vem são os profissionais. Isso é muito bacana, porque a gente também integra a equipe e a gente começa a conhecer qual é o objetivo do outro profissional com o Uhum, paciente. E a gente isso. também aprende, né? Com certeza. Eu acho que é muito enriquecedor isso, né? Porque a partir do momento em que a gente conhece o que o outro consegue oferecer, a gente consegue identificar essa demanda no paciente, né? Se a gente não conhece o trabalho do outro e quais são as opções terapêuticas, a gente deixa, às vezes, de oferecer para o paciente. Então, assim, muitas vezes o fisioterapeuta termina sendo o canal central, né, de comunicação. Então, assim, por exemplo, no meu ambulatório, eu também trabalho no serviço público, né, aqui em Salvador, no ambulatório de referência em transtornos do movimento, e, assim, o ambulatório é neurofísio. Então, a gente tem que se virar para dar conta de tentar abraçar tudo e fazer os encaminhamentos, né, para fono, para psicologia, para nutricionista. Então, assim, é uma gama de serviços que a gente tem à disposição e para a gente conseguir encaminhar, identificar a demanda, a gente tem que conhecer. E por isso que é importante a gente destacar essa questão multissistêmica, né, do comprometimento de diferentes aspectos, que daí, assim, a gente consegue fazer essa abordagem, né. Então, por exemplo, puxando a sardinha agora para o meu grupo de pesquisa, a gente trabalha muito com quedas, né, que é a minha área principal de estudo, né, estabilidade postural e quedas. E a gente teve um estudo bem interessante que a gente viu a maior gravidade do congelamento da marcha, né, do freeze, associado com ansiedade. Então, às vezes, a gente está com um paciente com freezing grave e que a gente não vai evoluir se o paciente não tratar a ansiedade dele. Né? Então, é nosso papel conhecer isso daí sim, né?
perceber as alterações de humor, perceber alterações do sono, perceber fadiga, porque está tudo relacionado. A gente sozinho não consegue ir para lugar nenhum, né? Isso que você falou é fundamental, Lorena, porque é esta visão integrada que eu tanto comento. Porque se o problema está do ponto de vista da ansiedade, o fisioterapeuta ele precisa ter um ancoramento no psicólogo, né, para justo poder então se combater essa ansiedade e o fisioterapeuta poder trabalhar melhor com o paciente. Caso contrário, a gente não vai ter sucesso, né? Vai ser muito É. pouco a nosso estímulo e aproveitar a potencialidade do paciente. Então, esse trabalho em rede eu defendo e que é fundamental para a gente também se conhecer dentro do contexto multi-interprofissional, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Nem sempre a Não gente é. acha serviços disponíveis, nem sempre a gente consegue encaminhar todo mundo, mas não é por isso que a gente deve desistir e deixar de pensar nessa opção, né? Eu acho que a gente que trabalha no serviço público tem muito essa visão, né? De que, vamos lá, um dia a gente consegue encaminhar, um dia o paciente consegue ser atendido, e assim a gente vai nesse trabalho, mas eu acho que é isso, né? A partir do momento em que a gente tem mais pessoas sabendo a importância delas naquele paciente, conhecendo as demandas do paciente, eu acho que a gente consegue ampliar também essa rede de suporte para a gente, né? Sim. E me diz uma coisa, pensando então assim, a gente falamos dessa questão da avaliação, dos instrumentos que a gente pode direcionar para essas áreas e pensando em termos de evidências, né? Assim, na questão da doença de Parkinson, acho que é mais fácil a gente falar disso. A gente tem um número de estudos muito maior do que nos parkinsonismos atípicos, não é? E eu acho que é por isso até a dificuldade que a gente tem em encontrar trabalhos com amostras maiores, né, trabalhos com rigor metodológico maior, quando a gente fala nos parkinsonismos atípicos, e em termos de evidência em relação à fisioterapia, né, assim, a nossa ideia é pensar o que a gente tem hoje de evidência, quais são as lacunas que a gente tem, o que a gente espera em breve responder para dar conta dessas demandas que surgem para a gente, né? Isso até baseado, né, na diretriz europeia de fisioterapia para a doença de Parkinson, que, enfim, você e a Tamini participaram para a versão em português, lá estabelece que nessas áreas centrais nós temos instrumentos que podem serem utilizados pelo fisioterapeuta, que são validados, e isso é importante, que na prática profissional a gente sempre escolha um instrumento que seja validado, ou seja, quando a gente fala validação de um instrumento, é que ele de fato tem uma pertinência para aquela população. Por quê? Porque ele tem a sensibilidade de detectar a alteração. Caso contrário, o instrumento não vai conseguir dizer para o fisioterapeuta que existe alguma alteração ali naquela pessoa, né, do ponto de vista físico-funcional. Então, é interessante que no documento, nessa diretriz europeia da fisioterapia, existem lá vários instrumentos de avaliação, por exemplo, para equilíbrio, que tem a escala de equilíbrio de Berg, que tem o mini best test, e ali a gente tem esses níveis de evidência estudados em diferentes condições de intervenção fisioterapêutica, né? E aí é interessante que o fisioterapeuta, quando ele está lá na prática clínica, é importante a gente ouve, né? É baseado em evidência que tem que ser minha prática. Mas o que significa isso, né? Significa, então, que eu vou optar por aquela conduta que mais tem evidência. Não significa que o que não tem evidência não funcione. É isso. Mas, se eu tenho evidência na literatura mostrando que aquela conduta ela vai trazer benefícios, por que eu vou adotar uma conduta que não tem evidências? É nisso que é o raciocínio clínico baseado em evidências. Então, a diretriz, quem não conhece, super indico de ter acesso, é gratuito, basta acessar no site, que eu não lembro aqui se Se colocar no Google aparece.
colocando no Google versão em português, diretriz europeia, fisioterapia Parkinson, já aparece para download. Tem no site da Parkinsonet, tem no meu ResearchGate de Tamine, também está lá disponível para poder baixar. Então é bem fácil o acesso, né? Ótimo. Porque vale a pena, que ali a diretriz ela destrincha tudo. Então mostra nessas áreas centrais quais são, né? Mostra os instrumentos de avaliação validados em relação às diferentes intervenções. E aí é interessante notar que quando a gente pensa, por exemplo, no equilíbrio, o equilíbrio ele tem mais evidências quando a gente avalia pelo instrumento de avaliação a escala de Berg, comparado com o mini-best, né? Mas o mini-best teste ele começou a ser utilizado bem depois Depois, da é isso. escala de Berg. Então a gente também tem que fazer essas interpretações, porque a escala de Berg ela é muito mais um instrumento que avalia o equilíbrio estático do que o dinâmico, que o mini-best ele tem mais elementos que vão mimetizar atividades dinâmicas. Então, Uhum. isso Ele também é engloba mais importante de a componentes, né, do gente. controle postural do que o Berg, né? Isso. Então, é importante a gente fazer essas ponderações quando a gente decide por qual instrumento a gente vai utilizar na nossa prática. É claro que isso também vai ter. Vai ser decisório o tempo que o fisioterapeuta tem para avaliar os pacientes, né? E Uhum. aí isso tudo tem que ser contabilizado. Alguém está falando que é super completa essa diretriz, inclusive com orientações para o próprio paciente familiar, exatamente. É isso. Então, o fisioterapeuta, ele não parte do nada. Com esse documento, ele já tem ali um caminho percorrido, já asfaltado, que pode possibilitar ele transitar nesses cuidados com as pessoas com Parkinson de uma maneira muito mais fácil. É, Do ponto de vista de desafios, Lorena, eu vejo que ainda precisamos avançar em algumas questões relacionadas, quer seja à avaliação, quer seja ao tratamento. Então, em relação à avaliação, existe muito pouca informação de avaliação de tronco, né? uhum. O tronco é muito pouco explorado. O Hudson falou se o POMA poderia ser uma alternativa. E, inclusive, é uma alternativa, tem validação indicado para Parkinson, né? O que precisa é justo ver nas intervenções, né? Os tipos de intervenções que utilizam. E é esse um dos desafios nossos, né? Porque a gente não Uhum. tem aí uma padronização de escalas, até porque é um processo de De construção ao longo do construção. tempo É e isso. que o mini best teste ele parece ser melhor comparado com o Berg, pelo que eu já falei, né? E o Uhum. POMA se assemelha muito ao Berg. Então, temos que ponderar isso também. Se o fisioterapeuta quer ter uma visão mais dinâmica do equilíbrio do paciente, dessa estabilidade, eu sugeriria o mini best teste. Ainda em equilíbrio, nos falta instrumento para avaliar tronco, por exemplo. O tronco é muito pouco explorado do ponto de vista da pesquisa e, consequentemente, na prática clínica, como é que o fisioterapeuta consegue avaliar Uhum. tronco, né? A Alessandra É. está falando, super concordo. Ah, está trabalhando com isso agora. Eu também estou com um projeto, Alessandra. A gente então pode conversar para ver se a gente Eu, converge aí eu nos nossos já vou me projetos. meter também nisso, porque assim, meu grupo, assim, eu tenho um grupo de pesquisa comportamento motor e reabilitação neurofuncional da Escola Baiana de Medicina aqui, e, né, quem coordena o grupo é a professora Eli Beatriz, e assim, a minha linha, que eu sou responsável é sobre Parkinson, né, Parkinsonismo, mas tem a linha de AVC, que é a linha responsável, e aí uma doutoranda dela acabou de defender, e o trabalho dela foi sobre a relação da mobilidade funcional comprometida e tronco em pacientes após AVC. E aí, desde o início, ela tá, Lorena, a gente precisa ver isso em Parkinson, a gente precisa ver isso em Parkinson. Então, de repente, vamos unir esforços aí e trabalhar isso daí agora, né? Então, a gente pode fazer, juntar esforços, né, para que a gente avance nessa área, né? O Rodrigo está aí sinalizando, então realmente é importante a gente pensar nesta área que precisa ser avançada na pesquisa e na clínica, que a gente Uhum. negligencia a avaliação e, consequentemente, a gente pode até fazer intervenção
envolvendo o tronco, mas a gente não consegue mensurar como desfecho, né? O que que a nossa Uhum, intervenção teve como impacto o tronco do paciente. Isso é uhum, um ponto. E o quanto que isso interfere no equilíbrio do paciente. E o uhum. outro ponto são os membros superiores, né? Que quando da versão dessa diretriz europeia foi liberada, não se tinha ainda nenhum instrumento para avaliar o A membro superior como validação. um todo. É. Tinha para avaliar a mão, né? O Nine Hole Uhum. Peg Test, né? O Caixa blocos, mas a função de todo o membro, isso ficou ainda comprometido. Tem alguém que está trabalhando com revisão sistemática nisso, né? É, eu Ah, é o acho, Hudson. O Hudson que você está falando, eu acho que é demais que pega alteração postural, né? Tem alguns estudos que mostram assim, a postura fletida, né? Algumas alterações de tronco nesse sentido, visando mais postura, mas eu acho que o que Clinton está falando é mais assim, de uma forma mais global de tronco em si, de função Da muscular, não tão mobilidade. de postura, né? É isso mesmo. Isso. Mas da mobilidade, né, em relação Isso. o quanto que o paciente tem de mobilidade de tronco superior para, por exemplo, poder fazer movimento de alcance ou para Uhum. ele poder rodar, girar na cama. Então, isso são pontos importantes que a gente precisa avançar, né? Eu vi que a Tamini Exatamente. também falou que, que pode Tem os estar estudos maravilha, que ela pode com colaborar com isso. Olha, gente, a captocornia. gente pode fazer, sair daqui já trocando os nossos e-mails para avançar nisso, que é importante. E o que eu estava falando então do membro superior é que eu, a Alessandra, né, nós fizemos um trabalho de validação com a Stella Michaelsen, que foi muito bonito, que foi a validação do TEMPA, que é um teste que avalia os membros superiores de pessoas idosas, que originalmente ele foi destinado para pessoas idosas, para avaliar Uhum, os membros superiores. A Stella Michaels, então, ela traduziu, validou no Brasil para a população de pessoas com AVC, e aí, por convite da Alessandra Svarovski, nós fizemos a validação para a população de Parkinson, envolvendo todo o membro superior. Então, nós já temos um instrumento que avalia a função de todo o uhum. membro superior no Parkinson, e o que nós precisamos é divulgar para que as pessoas conheçam, né, esse instrumento Isso. e também comecem a adotar na sua prática clínica. Porque as pessoas com Parkinson, elas têm dificuldade de andar, só que elas também têm dificuldade de fazer a higiene pessoal, né, justo Uhum. por conta dos comprometimentos de membros superiores. Então, essa negligência, ela também precisa ser cuidada, ser analisada para que a gente justo consiga ter a Essa visão visão e global, trabalhar o né? paciente como um todo, né, de maneira global. Exatamente. Uma coisa que eu queria destacar, assim, Cleiton, também é que alguns alunos sempre falam assim, mas é muita coisa, eu não vou conseguir fazer tudo, eu não vou conseguir aplicar tantos testes numa avaliação com o paciente, né? Assim, e a ideia não é essa, né? O que eu costumo falar é assim, com base na anamnese, e para isso a gente precisa conhecer e fazer uma anamnese boa, a gente consegue identificar as principais queixas e, com base nas principais queixas, a gente direciona o nosso exame físico. Né? Então, a gente não vai sair aplicando instrumento para marcha, para equilíbrio, para membro superior, para tronco, para transferência. A ideia não é essa, né? Senão a gente não consegue atingir o objetivo. Então, eu recomendo sempre, né? Faz uma boa anamnese, conhece o paciente, conhece as suas queixas e direciona o seu exame físico, escolhe 2, 3 áreas para poder trabalhar e com isso faz um bom exame físico. E lembrando sempre que é um trabalho muito dinâmico, né? A gente vê um paciente hoje, quando ele volta na sessão seguinte, de repente ele está com outro Exato. quadro, está com outra dificuldade, então a gente tem que estar ciente também que isso muda muito e muda muito rápido e que apesar de serem pessoas com Parkinson, não são iguais, né? A gente vê muito isso no ambulatório, eu ouço muito isso dos meus alunos. Todo mundo tem Parkinson, mas todo mundo é diferente. É exatamente isso, né? Todo mundo é diferente. Então, por isso essa questão é centrada no indivíduo, e aí sim a gente consegue ter uma boa abordagem, né? Deu um Ai, movimento deixa aí eu dar essa um oi questão do truco, né? pro Hércules, pra Gisele. Nossa, que bom.
Pois é, então assim, Clinton, nosso tempo está acabando, mais 5 minutinhos que a gente chama também, né, para a gente conseguir ampliar Sim. aí a nossa conversa para as Coreias, mas aí você fica com a gente, tá? Não, não desapareça não. Ah, é a Débora. E, então assim, resumindo, em geral, em relação ao que a gente tem de evidências hoje, né? A gente sabe que a gente consegue, com a fisioterapia, a gente tem ganhos, né, de força muscular, temos, assim, e o trabalho de fortalecimento muscular pode ser feito com exercícios funcionais, pode ser feito com equipamentos, né? É importante utilizar carga, pode utilizar a carga do corpo. Então, a gente tem evidência para todas essas questões. Temos evidência, né, para uma melhora dos parâmetros da marcha, do congelamento da marcha, né? Marcha com trabalho através de pistas, com uso de esteira, então isso daí varia também. E temos trabalhos interessantes, né, em relação a isso daí. Evidências para a melhora do equilíbrio, e aí eu gosto sempre de destacar que um treino de equilíbrio tem que ser altamente desafiador para a gente conseguir ter uma resposta, né, altamente desafiador e pensando em prevenção de quedas, um treino direcionado para os fatores de risco de queda, e aí novamente chama a atenção para que cada um é cada um e os fatores de risco são diferentes para os indivíduos, né? O grau de comprometimento que eles apresentam são diferentes, e aí para isso a gente tem que fazer esse rastreio de risco de queda para direcionar a abordagem. E no nosso grupo também a gente está com alguns instrumentos de rastreio para predição de queda, e inclusive tem um que está submetido, né, que é um instrumento de rastreio com base no autorrelato. Então fica mais fácil da gente ir mais rápido até de utilizar nesse período agora, né, de pandemia. Sim. E as evidências que a gente tem para prevenção, o cliente está se divertindo aí com os comentários, né? Eu tô, O viu? Hudson está aqui, ó, tia. É porque a Vilma foi minha professora, tá aí, a Gisele, a Débora. Nossa, queria abraçar todo mundo. Um abraço virtual. É, E aí, seguindo para a queda, assim, o que a gente tem hoje de evidência é que a gente consegue reduzir o número de quedas nos indivíduos, mas o indivíduo não deixa de cair. Então, assim, é outra coisa que eu penso, assim, que a gente pode ter respostas nisso, né, no futuro, é se a gente consegue essa transição, né, de um indivíduo que é caidor passar a ser não caidor. Alguns estudos mostram isso, já encontraram isso, mas eu gosto sempre de falar assim, que quando a gente pensa em quedas e sabendo das consequências que uma queda pode ter, a gente reduzir o número de quedas é um desfecho muito bom, né? E acho que é isso que a gente busca de forma geral, né? Então eu e acho que tem passa para isso daí. na parte clínica, uma dica, tem o instrumento que a Colin, né, desenvolveu de 3 passos, para justo ver a probabilidade, o risco Isso. de queda. Então ele é super rápido e já dá para o fisioterapeuta um indicativo. Olha, essa pessoa tem grandes riscos de cair, né? Ô, Clinton, é esse instrumento que a gente validou com base no autorrelato só, porque a pergunta, esse instrumento tem 3 questões, né? Que é a velocidade da marcha, com base no teste de caminhada, o histórico de queda e o histórico de congelamento da marcha. E aí a gente fez a validação dele agora com a pergunta de velocidade da marcha autorrelatada pelo paciente. Então, o paciente fala se ele acha que, comparado a um indivíduo saudável da mesma idade, ele acha que a velocidade dele é a mesma, é menor ou maior. E aí a gente conseguiu uma acurácia de quase 70% para a predição de queda nos próximos 6 meses. E é esse artigo que está submetido. Então, facilita muito, né? Torna ainda muito mais rápido o rastreio. E aí, como a ideia é direcionar para os grupos, para as categorias de risco, né, em baixo risco, médio risco e alto risco, aí assim a gente consegue pensar em categorias de risco e, de repente, em intervenções diferentes para cada grupo de risco, né? Indivíduos com baixo risco tem um tipo de abordagem, médio risco outra e alto risco outra, né? E a gente tem evidências, inclusive, de estudos que mostram que os indivíduos com diferentes estágios da doença respondem de forma diferente à mesma intervenção.
né, a análise de subgrupo do próximo estudo, do estudo da Collin mostra que os indivíduos em estágios iniciais eles se beneficiam e reduzem o número de quedas, e os indivíduos com estágio mais avançado aumentaram, tiveram a tendência de aumentar o número de quedas em uma intervenção com baixa supervisão do fisioterapeuta. E aí, depois disso, outros estudos também encontraram, né, esses estudos nesse sentido, e isso chamou a atenção para essa questão da abordagem, né? Então, eu acho que o Sim. caminho é mais por esse sentido aí mesmo, né? E também, Lorena, só assim, eu prometo que eu sei que está acabando o meu tempo, Tá. mas assim, de a gente levantar a lebre para considerar a questão do congelamento, que modifica a apresentação clínica e, consequentemente, o desempenho dos pacientes. Se você Uhum. compara pacientes que congelam e não congelam, a gente fez um estudo e está assim, saindo do forno em relação a membro superior, com desfecho, comparando os pacientes que congelam e não congelam, e é diferente. Uhum. É interessante isso, porque aí a gente começa a pensar também que os subtipos clínicos da doença de Parkinson vão interferir no desempenho desses pacientes do ponto de Sim. vista físico-funcional, né? Uhum, sim. Tamine tem alguns estudos também com membro superior, se eu não me engano, né, Tamine, com congelamento. Mas também hoje vai estar proibida de falar sobre Parkinson na live, senão a gente não vai falar sobre Coreia. A gente vai deixar aí só a pulguinha aí para o pessoal para depois buscar os Isso. estudos. Clinton, a gente vai ter que terminar, né? Porque já são 8h35 e aí eu vou conversar com Tamine agora. Assim, a ideia da Brafinha é promover, né, encontros, e os departamentos também têm uma série de atividades planejadas. Então, assim, acho que fiquem à vontade, né, para sugestões, se quiserem demandar alguma coisa de tema. Então, assim, a gente tem um canal aberto de comunicação que é o Instagram. Então, fiquem à vontade aí para sugerir temas, coisas que vocês gostariam de ouvir, que a gente vai sempre trabalhar pensando nisso daí, porque a gente sabe o quão importante é, e o quão importante é nosso papel também, né, Clinton, enquanto a gente está aqui nessa posição, representando, né, a fisioterapia neurofuncional brasileira. Então, acho que é o objetivo da gente é justamente promover momentos como esse, né, de discussão e de troca de conhecimento de fora a fora, né, do Brasil, e estamos aí juntos tentando trabalhar para isso. Certo? Clinton, muito obrigada, foi muito bom conversar com você. E a gente continua, não vou esquecer do tronco, Alessandra também não vou esquecer de você. E a gente está no grupo lá do WhatsApp, né? Então a gente vai ter muito o que conversar daqui para frente também. Tá joia. Olha, um beijo para todos, aí para a Angélica que falou comigo, com a Luanda, com o Davi. Então, um beijo e obrigado pela oportunidade, viu, Lorena, de falar um pouquinho aí com você de um tema que eu tanto gosto. Tchau, Obrigada a tchau. você, Clinton. Tchau. Bom, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu chamar Tamine aqui para poder conversar com a gente agora. E deixa a Tamine chegar aqui. A gente tem mais aí uns 20 minutos. Oi, Tamine, boa noite. Tô aqui me segurando de vontade de falar, ai, não Não consigo. pode. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá, tô te ouvindo bem. Tá bom. E aí, tudo bom? Tudo bem, obrigada por essa oportunidade, Lorena, de estar aqui hoje, pelo convite, né? Tô proibida de falar de Parkinson, mas eu espero que a mensagem que a gente tem para passar hoje, né, seja tão interessante quanto o primeiro tema. Com certeza. Assim, a gente tem, acho que a gente tem uns 20 minutos também, né? Se você quiser só complementar essa questão que a gente vinha falando de membro superior, que você tem alguns estudos recentes com isso, né? Isso, eu Então, 1 minuto. tenho um freezing, né, para o superior. Uhum. A gente pode até conversar um outro dia disso, mas a gente tem um estudo de caso onde a gente destaca pela primeira vez, né, o aparecimento do membro superior, e agora a gente está trabalhando
na validação da bateria de avaliação de freezing que já está no forno. Então, Joia. dá um spoiler aqui, mas ficou um trabalho muito bonito, muito interessante, que eu tenho trabalhado junto com uma aluna de mestrado, a Rúbia, né? E ficou um trabalho muito interessante. Então, eu espero que logo a gente tenha aí a bateria para poder avaliar o freezing de membro superior, tá certo? Joia. Então vamos lá. Então, assim, a ideia é. Também trabalha muito com as Coreias também, né? E aí a ideia é a gente conversar um pouquinho, falar mais sobre a doença de Huntington, né? Que eu acho que termina sendo o mais comum. E também é doutoranda hoje, né, pela USP e por uma universidade da Holanda, que ela vai falar o nome, porque eu não cheguei nesse nível de evolução ainda. E é pesquisadora também lá, né, do HC, da Faculdade de Medicina da USP, e do grupo da Holanda também, né, Tamine? Isso. Eu trabalho hoje, né, como assistente de pesquisa do professor Bas Bloem, na Universidade Radboud, na Não ia Holanda, e conseguir. os trabalhos em conjunto, né, com o meu ambulatório aqui de distúrbios do movimento, onde eu atuo desde 2003, quando eu ia no ambulatório de neurogeral. Eu já atendia pacientes com distúrbios do movimento, e aí nós resolvemos separar o ambulatório de neurogeral e criar um ambulatório só de distúrbios do movimento, onde eu supervisionei por muitos anos, né? É melhor nem falar quantos anos, porque entrega a idade, né, Lorena? Isso essa parte a gente Desde pula. 2008, vocês façam as contas depois. Mas, enfim, assim, a ideia era que a gente tivesse um modelo de atendimento para distúrbios do movimento, né? Eu trabalho com Parkinson, mas a doença de Huntington a gente tem um número grande de famílias que são atendidas no CT, e a gente não tinha recomendações clínicas nesse momento. Então, em 2009, nós criamos um guideline brasileiro, né, de guia de recomendações, em parceria com a Fundação Brasil Huntington, e foi o primeiro passo para a gente poder entender melhor a doença e poder entender melhor como a gente ia trabalhar na parte da fisioterapia para poder ajudar esses pacientes. Então, assim, o que é a doença de Huntington, né, para quem não conhece? É uma doença neurodegenerativa, genética, né, autossômica dominante, e que compromete muito, não só a parte motora, mas também as questões cognitivas e comportamentais. Isso. É. Tríade clássica, né? Para essa doença. Como o Parkinson, a gente tem uma TED clássica que mostra tremor, bradicinesia, instabilidade postural e rigidez. Para a Coreia, a gente tem a Coreia, que é o distúrbio do movimento que aparece, né? As alterações cognitivas e as alterações comportamentais que mostram pra gente, né, as características da doença. Isso que termina sendo super desafiador, né, Tamine, quando a gente recebe esses pacientes, né, porque tem questões comportamentais e psíquicas que são bem importantes, né, e é super desafiador o atendimento desses indivíduos, né. Exato. Às vezes as questões mentais e cognitivas são as mais importantes, mais limitantes do que as condições motoras, né? Que vai depender. A Coreia, né, que é o movimento involuntário que aparece nessa doença, ela, no início, ela não é limitante. Obviamente, conforme a doença vai avançando, né, os sintomas vão ficando mais evidentes, mais exacerbados, e outros sintomas motores também vão chegando. Né? Dependendo do estágio da doença e do grau da severidade, a gente vai ter distonia, hipocinesia, rigidez, e tudo isso vai virando um pacote super complexo, né, para trabalhar. Então, assim, a gente, na fisioterapia, a gente também vai ter um olhar, quando a gente vai atender um paciente com Huntington, qual que é a fase da doença que ele está, né? Isso. É o grau de severidade, e aí a gente vai selecionar os pacotes de programas de exercício. E como é que é feito isso? Da mesma forma que a gente faz com o Parkinson, a gente primeiro avalia esse paciente, né? Faz uma avaliação funcional e depois, de acordo com os sintomas motores e as questões cognitivas, a gente monta um pacote de exercício, né? Por exemplo, a marcha é uma questão bastante comum, né? Marcha e equilíbrio
Isso, que no primeiro momento, né, não é tão limitante, mas a mesma coisa, à medida que a doença vai avançando, o isso. comprometimento motor vai ficando maior. Eu acho que a própria Coreia, né, se vocês imaginarem assim, a Coreia com movimentos, né, em amplitudes maiores, isso já é suficiente para desestabilizar a base de apoio, né? Então a gente pensa, assim, a gente vai terminar direcionando um pouquinho nosso tempo, né, também para falar das alterações de marcha e equilíbrio, né, que são bem comuns nesses indivíduos e assim a Coreia em si já gera essa instabilidade, né? A gente, fazendo um paralelo com Parkinson, pensa em um indivíduo com discinesias, né? O quanto isso gera instabilidade postural. Então, quando a gente fala em Exatamente. Huntington, é o mesmo raciocínio, né? É o mesmo pensamento. E por conta disso a gente tem, né, os estudos que focam nisso, nessas áreas, e a gente tem evidências, né, algumas evidências de melhora, né, de equilíbrio e de marcha, e já mostrando o quanto os parâmetros estão alterados também, né? Exatamente. O que a gente vê muito, Lorena, é assim, as questões de marcha e equilíbrio, elas acabam vindo junto. A Coreia Isso. realmente né, mais predomina. No entanto, assim, esses outros sintomas também, por exemplo, a questão do ajuste postural, que às vezes está lentificado. Então, entra o movimento involuntário que a Coreia, mais a lentificação do ajuste postural, então fica ainda mais difícil. O paciente acaba usando algumas estratégias compensatórias. Compensatórias, O risco de queda é muito grande, o índice de queda chega a ser de 60%, ou seja, a prevalência muito alta de quedas, né? E com quedas com consequências, com injúrias, né? Então, assim, questões assim relacionadas a realmente a diminuição da mobilidade por consequência, por queda, que acabam tendo consequências muito graves, né? Por que a fisioterapia então é tão importante? Porque mesmo com tratamento medicamentoso, cirúrgico, esses pacientes vão evoluindo com essa dificuldade enorme de marcha e de equilíbrio, né? E para isso a cirurgia, a medicação ainda não tem, né? A gente não tem um remédio ainda para uma medicação que melhore na doença de Huntington, a marcha e o equilíbrio. Então, vamos dizer assim, a pílula, né? Para isso seria a reabilitação, seria a fisioterapia. E impacta demais na qualidade de vida, melhora sim, muito. sim, sim. Com certeza. E, O Tamini enfim, Hudson tá perguntando aqui, né? Está comentando sobre a questão da função manual, que também é comprometida, e da fadiga. Então, ele está sim. perguntando se como monitorar a fadiga nesses indivíduos, né? Assim, normalmente a fadiga é percepção mesmo do indivíduo, e aí ele fala da É, dificuldade, né? Justamente por conta dessas alterações cognitivas e psíquicas. é. Então, alguma sugestão de como monitorar isso daí de forma mais objetiva, digamos assim? Sim, existe. A questão cognitiva a gente usa a MoCA, né, para monitorar, Mini-Mental, enfim. Mas a questão eles falam muito fadiga, mas na verdade não é a fadiga igual a gente vê no Parkinson, é mais uma Uhum, apatia, um embotamento social, que eles ficam assim, e isso vem também muito por conta da questão cognitiva. A interação social diminui, né? A fluência verbal diminui, então o paciente fica mais, perde um pouco o interesse em algumas atividades. E aí o que ele consegue falar, eu estou cansado. Mas se você aplica a escala de severidade, de fadiga, por exemplo, a mesma escala que a gente usa para Parkinson, né? A fadiga não é tão latente, mas se você vê a apatia é o que chama mais atenção. As medidas de avaliação que a gente usa são praticamente as mesmas. Existe um guideline que foi lançado em 2012 que tem várias sugestões, o Hudson, né, de avaliação, de testes, de medidas de resultado. Então, acho que vale a pena dar uma olhada, que foi a Lori Quinn que fez. E é bem interessante esse guideline. E a partir desse guideline começaram a surgir mais estudos também, de marcha e equilíbrio.
Hoje a gente também já sabe que assim a questão da marcha, por exemplo, é o aumento da dificuldade de regular a cadência, da variabilidade dos passos, é uma questão bastante peculiar também da Isso. doença. Então, precisa também, né, olhar e realmente avaliar o que está causando esse aumento da variabilidade, se é a coreia, se é a questão da bradicinesia. E ter isso claro em mente, que a doença ela vai mudar, né, de acordo com as fases. E a gente vai Isso, ter que criar e trocar o protocolo de acordo exatamente. Lembrando sempre assim que são questões neurodegenerativas, né, e progressivas. Então a gente com sempre está tentando trabalhar de acordo com a fase que o indivíduo se encontra e para cada fase os objetivos da fisioterapia serão diferentes, né? Isso daí acho que é conciso nessas áreas, né? E assim durante a intervenção, Hudson, eu acho que a escala de Borg, né, a modificada, termina sendo bastante útil, né? Assim, a percepção subjetiva, mas a gente pode utilizar, assim, às vezes serviços não tem como fazer um monitoramento, né, de estar lá com monitor cardíaco para você poder avaliar a diferença, né, de frequência cardíaca e tal. Então, uma sugestão é o Borg para poder usar durante a intervenção e acompanhar isso daí se há essa fadiga durante a execução dos exercícios, né? a estratégia E também. Agora, o que é interessante é monitorar a parte respiratória, sim, porque tem sim. muito disfagia, problema respiratório, incoordenação respiratória que atrapalha bastante também na hora do movimento. Então, não sempre, mas por muitas vezes, quando eu avalio a saturação de oxigênio, eu vejo que está baixando, né? Então, aí é hora de com a fisioterapia respiratória ou encaminhar para o colega da respiratória para ver se Isso. tem alguma questão que não só motora, né? Uma questão não motora associada É à isso. de mobilização, de movimentação do paciente. Né? E uma coisa para chamar a atenção só também é que às vezes o próprio movimento coreico gera um gasto energético grande para o paciente, né? Quando a gente tem coreias mais avançadas, assim, né? Com amplitudes bem grandes, bem mais generalizadas, o gasto energético é muito grande. Então isso daí só já gera essa questão também, né? Essa dificuldade. Inclusive, o paciente ele tem que vir bem alimentado ou trazer um lanche para antes ou depois da atividade, porque eles chegam a emagrecer muito, faz parte do quadro, né? Não só por conta do movimento coreico, mas também pelos quadros disfágicos, né? Que eles acabam Isso. tendo. Então, é uma coisa que precisa ser muito monitorada na prática clínica, né? E que também influencia na atividade, né? Se a gente conseguir que ele esteja com aporte calórico maior, ele vai contribuir mais, né? No movimento, O tá? Hudson está comentando aqui que está no forno um estudo, né, de 2 casos com treinamento respiratório. Muito Então, bom. o Hudson trabalha também, né, com Hunt, então acho que já trabalhou mais um tempo. Mas a gente já trocou figurinha também sobre isso daí, né? Também, você sugere essas diretrizes que você comentou para o pessoal, algum lugar de acesso que estejam disponíveis? Na PubMed, tá, tem tudo isso e são open access, então consegue acessar, tá? Se alguém precisar de ajuda também, entre em contato que a gente manda. Recentemente, Joia. agora, o guia, né, de recomendações, as recomendações clínicas de fisioterapia para doença de Huntington, saiu agora em 2020, em janeiro. E nesse guia é bastante interessante também, Lorena, porque eles mostram assim como embora os benefícios não sejam amplamente reconhecidos, falta evidência, tem uma lacuna enorme na literatura, né? Então, assim, tem muito campo aí para a gente estudar ainda, né? Gosta da área, vamos lá, porque, né? Tem muita coisa a ser feita ainda, né? Ainda assim, é muita pergunta sem resposta. Então, assim, tem algumas evidências de que melhora a marcha, que melhora o equilíbrio, que melhora a função manual, que melhora a função respiratória. No entanto, os mecanismos, né, por quais essas melhoras ocorrem, elas são desconhecidas. Por exemplo, na fase pré-clínica da doença, Pré-clínica. né?
Os pacientes, muitos receberam já o exame positivo, mas eles não manifestaram ainda sintomas motores, a gente não tem nada, né, mostrando. Tem alguns estudos mostrando que a fisioterapia pode dar apoio na supervisão de programa de exercício, de manutenção de função de independência, de Uhum. atividade diária, mas essas evidências são super pequenas e É. não são robustas, né? E aí, eu só fazendo um paralelo também, quando a gente pensa indivíduos recém-diagnosticados com Parkinson, a gente está pensando em prevenção, né, de incapacidade. Então, é o mesmo raciocínio, né? Então, a gente pode pensar nisso, né? A gente já sabendo o curso, o que a gente Uhum, espera que aconteça, trabalhar de forma preventiva, né? Então, eu exatamente. acho que é um campo de atuação também muito, muito rico, muito desafiador também, porque tem uma série de sintomas motores e não motores que né, também estão presentes, e da mesma forma a gente tem que conhecer, tem que investigar, tem que saber da É. relação, né, essa influência que um tem sobre o outro e investigar realmente, estudar, né? E o que é interessante é que assim, o corpo de evidências está crescendo. Embora a gente não tenha nenhum estudo clínico randomizado grande, né, de larga escala, que realmente comprove a eficácia, por exemplo, de exercício aeróbico, de exercício de fortalecimento, de treino específico de marcha, de equilíbrio, a gente tem muitas evidências que, assim, de trabalhos bons na literatura, que mostram um nível de recomendação alto. Então, assim, já é um caminho, né? A partir Uhum, daí, ó, a gente precisa melhorar, precisa aumentar essas evidências, melhorar, por exemplo, não tem nada para treino de atividade de vida diária, para diminuir a uhum, carga do corpo, né? Que é uma doença que o cuidador fica muito sobrecarregado. E esse uhum, cuidador precisa ser treinado, enfim. Tem muita coisa aí que a gente precisa avançar nas fases iniciais da doença, na fase moderada e depois na fase avançada. Então, assim, tem um uhum. leque de opções para quem gosta, né, da área, assim. É, A gente está com o estudo clínico randomizado agora aprovado, vai começar agora depois da pandemia. Então, se alguém tiver paciente que queira participar do estudo, estamos de braços abertos esperando, né? Quando a gente puder receber esses pacientes lá no ambulatório do HC. joia. O Matheus está comentando aqui o desafio, né, que é justamente detectar essa fase prodrômica, né, das doenças neurodegenerativas, justamente para tentar intervir precocemente, né? Então, isso é uma coisa que Uhum. muito se discute também, né, e que a gente ainda está aí nesse caminho de tentar sempre pensar na prevenção de incapacidade, né, falando mais da nossa área. Eu acho que assim, Tem. coisas importantes para levar para casa dessa live, assim, iniciar a terapia o quanto antes, avaliar e Uhum, ver qual que é né, o nível de comprometimento motor do isso. paciente. Saber que a fisioterapia é parte do tratamento padrão, né? Tem que levar a sério, orientar o paciente que tem que ser levado a sério como a medicação é levada a sério. Uhum, Eles devem ser recomendados para especialistas, porque hoje a gente já tem como tratar de forma específica, né, Lorena? Eu uhum, acho que a gente também precisa aprender a fazer isso na fisioterapia, né? uhum. Encarar colegas que são especialistas e É, adaptar, igual a gente faz na doença de Parkinson, né? Pegar emprestado o que a gente já tem é. das outras doenças e tentar avançar, né? Também nosso tempo está acabando. Hoje é seu aniversário? Foi ontem. Foi ontem. Ah, eu esqueci, Tamine. Não entrei no Facebook para me lembrar. O Hudson está dizendo aqui, santo Facebook. Então, aproveitar para lhe desejar Nada. parabéns, né, e felicidades aí para você e agradecer a sua presença aqui com a gente hoje, né, muito enriquecedor, e é sempre bom falar sobre isso, né, e também é membro do Departamento de Transtornos do Movimento também, então a gente está à disposição, né, para poder discutir mais e abordar com calma, né, a gente sabe que não é em meia hora de conversa que a gente consegue esgotar tudo, mas a ideia da gente é trazer essa discussão à tona, gerar realmente essa curiosidade, essa busca pelo conhecimento também,
e saber que a gente tem muita coisa para poder trabalhar e oferecer a esses indivíduos, né? Pensando em termos de cuidado e melhoras de qualidade de vida, né, Tamini? É isso aí. E é assim, é interessante também, Lorena, que a gente entenda a nossa função como orientador e educador da família, do cuidador, do paciente, porque não só na parte de exercício, mas a gente também precisa olhar para Nosso essa parte. tempo. Acabou.